Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar então um pouquinho, afinal, como eu aumento o meu autoconhecimento. A gente já sabe que autoconhecimento é base para quase todos os processos de mudança que você quiser passar na sua vida e também o processo de personal branding ou fortalecimento da tua marca pessoal também tem que ser iniciado por um processo de autoconhecimento. Exatamente isso, um processo de investigação profundo para entender realmente quem é você. E quando a gente fala de autoconhecimento, existem várias formas da gente conseguir elevar o seu autoconhecimento. E afinal, a gente vai fazer isso o resto da vida, se a gente quiser, logicamente. Porque sempre a gente está em constante mudança e esse conhecimento sobre nós mesmos também tem que seguir essa mudança. Mas é importante a gente entender aí a fundo quem é a gente hoje, né? Como estamos hoje. E daí eu vou dividir aqui em duas formas, tá? Que eu gosto de tratar dentro dos meus atendimentos. A gente avaliar a sua história. A sua história já vai entregar muito sobre quem é você. E a gente parar para olhar ela de uma maneira adequada, a gente consegue entender as curiosidades que você tem, suas paixões, toques da sua personalidade, de comportamentos. Então, a sua história vai entregar muito sobre você. E parar para ouvir sua história é um ponto importantíssimo para trazer autoconhecimento para você. Esse é um primeiro ponto. Mas também existem muitos testes disponíveis hoje no mercado que vão te trazer clareza, né, de quem é você. Porque às vezes a gente fazendo uma entrevista ou conversando, falando sobre sua história, talvez te falte palavras para traduzir quem é você. Se eu te perguntar quais são os seus pontos fortes, né, suas fortalezas ou suas fraquezas, será que sai tudo? Às vezes fica um pouco difícil. Eu gosto muito de, além de avaliar a história, também usar alguns testes super renomados que a gente consegue também elevar bastante nosso autoconhecimento, e eu vou citar algum deles aqui para vocês, tá? O primeiro que eu vou trazer aqui para você, ele tá disponível nesse livro, Descubra Seus Pontos Fortes. Ele é da Gallup, é um teste muito antigo que é usado bastante dentro de empresas, ainda entre outros processos, que quando você compra este livro, existe um código dentro dele que você raspa, entra no site que está disponível nesse livro e você consegue fazer um teste e desvendar os seus 5 maiores pontos fortes aqui por essa metodologia. Existe, logicamente, dentro do site da Gallup, o teste completo, mas aí você tem que pagar uma versão adicional, tá? E às vezes com esses 5 iniciais, também a gente consegue trazer bastante reflexão e entendimento de quem somos e quais são os nossos pontos fortes. Outro teste também que eu gosto muito de complementar, o da Gallup, ele não existe um livro, existe na verdade a formação, então não é uma indicação para você comprar esse livro aqui, que é Intervenções em Forças de Caráter. Isso aqui é só para quem faz a formação para ser practitioner de forças de caráter. Porém, ele é um teste disponível gratuitamente, também tem sua versão paga, mas tem uma versão gratuita, que é no site VIA. Tá? Se você colocar no Google teste de forças de caráter VIA, você vai conseguir achar. Ele é um teste que veio com a psicologia positiva, um teste mais novo, mas ele é já validado em diversas culturas e pode ser usado com certeza e com maior certeza, que vai trazer bastante clareza também sobre suas forças de caráter, tá? Que tá bem associada às virtudes humanas. Um dia eu vou falar um pouquinho mais profundamente deste teste específico. Outro teste também que eu acredito que soma bastante dentro desse processo é o que está disponível no livro Inteligência Positiva. Também dentro deste livro tem um site que você acessa, você consegue tanto medir seu QP, seu coeficiente de positividade, quanto também fazer um teste para saber os seus sabotadores. O ponto aqui do QP nem sempre é tão usado ali no meu processo e também não traz tanta reflexão sobre você, tá? Mas traz sobre o momento que você tá, ele traz um índice. Porém, o teste para você saber os seus sabotadores é muito interessante da gente entender que todos nós temos um sabotador crítico dentro de nós, né? Então a gente tem essa natureza crítica e sempre associado com outros tipos de sabotadores.
O ponto desse teste, né, de fazer e identificar os seus sabotadores, olhando a sua história, bem provavelmente a gente já consegue identificar. E não é para você se amarrar e ficar querendo saber o nome dos seus sabotadores. E sim é trazer mais reflexões sobre você do que estar te jogando contra. E talvez com pequenas ações a gente consiga, então, tirar coisas da sua rotina que estão indo contra e prejudicando na sua entrega, na sua produtividade. Então eu citei aqui 3 testes que são realmente muito importantes e validados, que podem trazer, e com certeza trazem, tá? Dependendo do nível de avaliação que você tem para cada teste, saltos importantes no seu autoconhecimento. O que é importante, às vezes fazer ele sozinho não traz toda a qualidade de análise que precisa ser feita para te levar para um outro nível de autoconhecimento. Mas é importante você saber que tem esses 3, então tanto da Gallup, quanto do VIA, quanto da inteligência positiva, que vão te trazer palavras e reflexões a mais para você. Porém, se você quiser um detalhamento mais profundo e trazer mudanças práticas para a sua vida, eu te indico sempre procurar um profissional especializado, porque lá vai ser cirurgicamente pensado no que você precisa ou não desenvolver em cada ponto e aplicar na sua vida. Beleza? Então fica aqui um pouquinho dessa reflexão sobre como a gente aumentar nosso autoconhecimento. Até a próxima!